Mi- Miramês pensou por instantes em que o silêncio era conselheiro e falou paternalmente: Meus filhos, vamos unicamente nos preocupar em servir com discernimento para que a luz não se apague em nossos corações. O trabalho nesta zona de sofrimento deve ser feito qual no ambiente dos médicos já experimentados e acostumados a ouvir lamentos, revoltas e sofrimento alheio, sem se perturbarem nos seus serviços de bons clínicos. Contudo, nosso procedimento vai mais além. Não vamos ser frios diante das necessidades dos nossos irmãos, mas não podemos sofrer com eles ao ponto de entrarmos em suas baixas vibrações e ficarmos presos com eles nas malhas do próprio karma que os prenderam, para que aprendessem o valor do bem. A nossa visita aqui é de urgência para aqueles que já escoaram suas dívidas com a lei e têm por fim levá-los para os lugares que a sua gradação permitir. Cada grupo tomou, naquelas zonas inferiores, rumos diferentes. O aparelho pousou numa praça silenciosamente e, quando estávamos diante deles, olhei para trás para ver seu porte elegante e quase que não o percebi. Ele vibrava em faixas quase invisível para mim, quanto mais para o ambiente em que estávamos. Tive vontade de perguntar mais outras coisas, mas o tempo se esgotara e o trabalho nos solicitava a todos. Passamos em frente ao palácio do governador e ouvimos um barulho como se fosse um aviso, e era. Costumava o governador, com seus asseclas, visitar várias regiões da cidade para manifestar suas opiniões sobre o andamento dos trabalhos. Vimos uma carruagem puxada por 4 cavalos pretos com listas vermelhas na cabeça, precedendo uma comitiva de uma dezena de espíritos, todos com vestimentas aparatosas. A carruagem seguia com alguns cavaleiros à frente e outros atrás, e os que passavam nas ruas faziam reverências. Há muitos detalhes dessas cidades de regiões umbralinas que suprimimos, por força de necessidade, como já foi explicado, para o bem dos nossos próprios leitores. Partimos para as prisões nas cavernas, onde entramos em profundo silêncio. Muitos espíritos ali estavam presos às paredes por grampos aferrolhados nas mesmas. Uns gritavam, outros estavam desmaiados, alguns estavam chorando. Parte permanecia em silêncio. Abeiramo-nos de um rapaz de cor negra, com as vestes rotas, olhos inchados, corpo esquelético, boca entreaberta e respiração ofegante pelo cansaço. De vez em quando, lágrimas assomavam aos seus olhos, escorrendo pelas faces empalecidas. O moço, sentindo perder todas as forças naquele antro de sofrimento, falou mais pelo pensamento, mesclado com uma fala assumida. Meu Deus, sei que o Senhor existe, porque o próprio sofrimento me fez descobrir sua existência. Eu quero, se pode me ouvir, falar com o Senhor onde quer que esteja. Não temo hoje mais nada, porque não tenho mais nada a perder. Já experimentei todos os tipos de opressão, conheço todos os sofrimentos, e o meu íntimo me induz a outro estado de vida. Porém, se o Senhor achar que devo permanecer aqui, ficarei. Entretanto, confesso, não suportarei mais este ambiente em que vivo. Não sei se é o termo, porque aqui nem a expressão vegetar pode ser empregada. A situação é de somente definhar, mas mesmo assim confio em sua ajuda, pois em meu coração não existe mais lugar para negar a divindade. Sei que o Senhor permanece na glória do universo para sempre, e se Jesus Cristo pode ouvir igualmente um celerado como eu, que tenha piedade de mim, e perdeu os sentidos. Contemplamos uma luz pálida, mas viva, partir do seu coração espiritual e subir até a cabeça.
abrir-se em flor no topo do crânio e se tornar mais brilhante, como se muitas mãos implorassem ao Criador as bênçãos da vida. E o mais importante do espetáculo foi a resposta da luz em favor daquela criatura de Deus. Mesmo naquele ambiente, olhamos instintivamente para cima e a nossa visão não conheceu barreiras. Pudemos observar a amplitude do infinito e do mais alto surgiu uma claridade a nos chamar a atenção. Aquela luz inteligente veio em nosso rumo e notamos que Miramês ajoelhou-se. Repetimos o seu gesto de humildade e a luz foi se aproximando com um esplendor tal que muito mal a podíamos encarar. Desceu a caverna suavemente e pairou no centro da flor que se formara na cabeça daquele rapaz em estado deprimente. E a luz visitou todas as pétalas daquela flor que nasceu em seu coração, dando vida nova ao centro energético daquela vida, e se desfez como por encanto em todas as moléculas daquele ser em sofrimento. Era a resposta de Deus ao filho pródigo. Caena, Fernando e Abílio começaram a desprender o moço daquela parede úmida. Padre Galeno e Celes limpavam o ambiente, e Miramês, com as mãos na cabeça do infeliz, o fez abrir os olhos que já demonstravam alguma vida. Ele suspirou, dizendo baixinho: parece que Deus me ouviu. Queira Deus que sim. Entrego-me a Jesus, aos seus braços. Faça de mim, Senhor, segundo a sua vontade. E tornou a perder os sentidos. Retiramos o moço dali com todos os cuidados que requeria, quando surgiu um guarda. Entramos em uma dependência e ele não viu o preso. Nessa dependência, Miramês meditou em profundo silêncio que acompanhamos e pediu em pensamento ao Senhor recursos para a proteção daquele que estava nascendo para a vida espiritual. Na mesma hora, notamos um barulhinho, como que vibratório, e o nosso assistido foi coberto de um fluido meio luminoso que foi apagando o doente. O preso das cavernas ficou também invisível aos guardas daquele antro das trevas. Fernando, disposto e sorridente, agarrou o fardo espiritual, lançou-se aos ombros e disse: vamos. Nós o acompanhamos em silêncio e atingimos a nave que nos havia trazido. A porta se abriu e entramos, colocando o rapaz na parte reservada para esse trabalho. Tomamos todas as providências que o caso requeria e descansamos na parte dianteira do aparelho satisfeitos. Miramês, renovado em ânimo, nos falou com sabedoria. Meus irmãos, vimos o quanto deve ser feito nesses ambientes de trevas. Esta cidade da escuridão, encravada nas zonas inferiores, tem de ser visitada por criaturas de boa vontade, empenhadas em servir, sabendo ajudar para que não venhamos a cair nas mesmas tentações por ignorarmos os métodos de trabalho. A boa vontade apenas não nos dá garantia neste labor, é preciso conhecer também. Para que tenhamos uma ideia do trabalho a fazer em prol dos que sofrem, escutai bem, somente nesta cidade o recenseamento mostra 1 milhão de habitantes. É uma verdadeira cópia da Inquisição, talvez até a matriz de onde surgiram as ideias para a Sombra Negra, que se intrometeu na Igreja Católica Apostólica Romana. Alguns dos dirigentes são os mesmos. Miramês calou-se, pensando em algo que não pude perceber, e neste intervalo preparei perguntas no sentido de receber esclarecimentos. Assim me expressei. Eu poderia saber se pode uma cidade como esta ter sido fundada antes da descoberta deste país? Miramês respondeu com facilidade. O aparecimento de uma cidade espiritual, seja das trevas ou da luz, nada tem a ver com descobertas materiais.
No entanto, esta é filial de uma cidade central que existe na Itália desde as primeiras cruzadas. Elas se estenderam para a França, Portugal e Brasil, não se podendo esquecer que os cambiantes mais fortes foram para a França. Esta que estamos visitando foi denominada de Cidade da Justiça pelos antigos inquisidores. Os primeiros que ajudaram a formar este antro negro vieram da escola de Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, para combater a reforma aberta por Lutero. Loyola queria conservar a unidade da Igreja Católica, mesmo que fosse preciso matar. Para ver seu ideal glorioso, não media sacrifícios nem respeitava direitos alheios. E assim como construiu prisões terríveis na terra para o sacrifício dos hereges, depois de desencarnado, construiu cidades fechadas para manterem prisioneiros os mesmos hereges da sua faixa, imolando-os com todos os tipos de castigo, servindo-se deles como escravos para seus mais baixos desejos. Quem dirigiu esta cidade infernal por muitos anos foi um rei da Espanha e seus terríveis sequazes da Inquisição. Fiquei meio estonteado com a revelação e perguntei de novo: mas o que têm os animais com isso, se eles nada fizeram no movimento infernal? Esses cavalos que puxam as carruagens? Miramês, com ar de humor, dando a parecer que eu era criança, falou com discernimento: Lancelã, esses cavalos que vemos puxando carroças não são propriamente cavalos no verdadeiro sentido da palavra. São espíritos que tomaram essa forma e que intimamente sentem prazer em serem cavalos, tendo em vista que seus instintos vibram no mesmo nível do animal. Os antigos inquisidores eram também magos negros. Eles têm poderes de transformar essas almas em animais, desde quando elas cheguem a esse nível pela prática dos instintos inferiores. Muitos deles estão inconscientes, outros pedem para serem transformados. É a petrificação da consciência. E prosseguiu com ar meio de tristeza: não existem aqui somente cavalos homens, mas também homens cavalos. As formas nesta cidade são variadas, de maneira que aqui existem lugares que não queiras visitar por enquanto, até que te prepares para tal empreendimento. Dante, nas suas visões infernais, não conseguiu retratar nem 20% da realidade da cidade italiana que visitou. Não podemos perder tempo, o serviço é urgente e Jesus nos chama para o trabalho de erguer almas que começam a despertar para Deus. Enquanto conversávamos, foram chegando outros companheiros com fardos espirituais que depositavam no hospital volante, onde 2 enfermos cuidavam dos doentes com maior interesse. Para tanto, tinham muita prática, o que os tornava ágeis na arte de dar assistência espiritual. Terminando, pressurizou-se o ambiente da nave depois da porta fechada. Verificou-se a ordem, ligou-se um aparelho que sintonizava com a central de comunicação da colônia e partimos suavemente. Quando nos assentamos nas poltronas confortáveis, fazia-se ouvir uma melodia chamada Salve o Cristo Nosso Senhor. Descansamos no prazer de ouvir e sentir a harmonia dos sons. Ao término da música, Padre Galeno pediu licença e orou com emoção. Deus de grande sabedoria, de grande paz, de grande força, não temos condições de pedir nada, porque já nos deste tudo sem intervenção de pedidos. Pedir porque, se tudo é perfeito na ordem do universo, seria desconfiar da tua onisciência. Seria desconfiar da tua onisciência. Não queremos pedir nada. Queremos sim agradecer pelo que recebemos de alegria e de assistência espiritual, pelo que nos foi mostrado do que deveria ser feito na pauta dos nossos serviços. Nós vamos, em teu nome e no nome de Jesus Cristo,
desejar que os nossos irmãos dessa cidade que visitamos despertem. Senhor, para o arrependimento, de forma a nos mostrar como assistimos acontecer àquele rapaz nas cavernas negras, o fenômeno do coração arrependido, a resposta que deste pelos fios do amor que visita toda a criação pelo sistema da caridade divina. Nós, Senhor, agradecemos pelo aprendizado que cada vez é diferente e promissor, enriquecendo as nossas experiências e dilatando a nossa confiança em Ti e na vida, em nós e em nossos semelhantes que nos ajudam a trabalhar. Que as Tuas bênçãos nos iluminem agora e sempre. Assim seja. Chegamos à Colônia do Triunfo. A plataforma tinha um encaixe na sua base, porque o aparelho era bem leve. Era bem mais leve que a atmosfera ambiente. Quando descemos, já estava tudo preparado e os doentes foram conduzidos para os departamentos onde lhes eram preparadas acomodações. Notei que depois de descermos da nave, uma turma de limpeza entrou em ação com aparelhos manuais que pareciam projetar um fogo pelas suas aberturas e depois fazia o papel de aspirador de substâncias queimadas. Fui logo informado por Fernando de que a nave, quando vem das regiões inferiores, fica saturada de magnetismo negativo e antes que alguém a toque deve ser limpa dessas substâncias onde prolifera um vírus malfeitor. Fiquei pensando, como pode, meu Deus? Tudo que se refere ao desequilíbrio dá trabalho e se mostra perigoso, e onde passa o amor existe benefício e se irradia paz. Como é bom conhecer esta verdade. Padre Galeno foi chegando de mansinho e afirmou com convicção. Justamente, Lancelã, e neste sentido que trabalhamos constantemente a semear o amor e a caridade por serem sementes de Deus e os seus frutos são deliciosos. O mal, meu filho, é sempre o mal e quem o planta no seu clima de liberdade é obrigado a colher seus reflexos que são desastrosos. Jesus foi e é um sol de Deus que desceu dos céus à terra para iluminar os caminhos dos homens, mostrando a cada um o que deve fazer para a sua própria felicidade. E terminou com alegria. Graças a Deus já conhecemos essa verdade e ela, graças a Jesus, vai nos libertar. Passamos uns instantes no salão da música. Trocamos ideias sobre os trabalhos e volitamos em direção à terra em busca de novos labores espirituais. Desta vez, reunimos primeiro os aprendizes encarnados que formaram um grupo de 15 companheiros. Depois de todos estarem em estado de sonho, os levamos a um parque onde se estendia uma grama disciplinada pelas máquinas. Assentamo-nos todos nela a fim de ouvirmos o nosso guia espiritual. Miramês mostrou sua presença e uma saliência que a natureza fizera e falou. Meus filhos, ouvi com bastante precisão, no entanto a visão poderá vos faltar, talvez por um pouco, dada a dimensão diferente em que vivemos. Deveis então apegar-vos à palavra do Divino Mestre quando assevera. Bem-aventurados que não veem e creem. Nós queremos falar aos vossos corações. Todos estão mais ou menos livres do fardo físico por instantes, para que aprendam a se livrar dele definitivamente quando o momento chegar. Não é por acaso que estamos aqui reunidos. Ele não existe. É por força das necessidades espirituais, é o bem que nos une e o amor que nos leva à satisfação de nos juntarmos em serviços do Cristo. Pedimo-vos que aproveiteis o tempo que passa na autoeducação. Pedimos-vos que entreis na escola da disciplina de vós mesmos e não vos esqueçais de abraçar o dever diante dos convites
que chegam em todos os momentos aos vossos ouvidos, de amar, de servir e de perdoar. Se fechardes a audição à voz da caridade, ficareis cada vez mais carentes da luz de Deus dentro do coração. Desenvolvei, meus irmãos, a humildade em todas as suas modalidades, porque sem essas portas abertas, o aprendizado não se realiza e nunca passamos da faixa da ignorância. Vós estáis alistados numa ordem de iniciação espiritual a qual nos compete ajudar. O proveito do aluno marca para nós a sua gradação espiritual na escala da sua própria vida. Procurai todos assegurar vossas ideias em sentimentos de pureza espiritual, sem que o fanatismo ocupe lugar em vossos pensamentos. A verdade é, por assim dizer, liberta dos paralelos que desequilibram as emoções. Não vos afasteis do dever que empenhasses antes do ingresso no fardo de carne. Alguns dos companheiros em estado de sono se emocionaram por perceberem alguns dos nossos companheiros de trabalho. A mente os levou a isso, com o interesse de servir e fazer o amor crescer em seus corações. Miramês continuou. A vida no corpo físico é passageira. É uma fração de segundos em relação à vida na eternidade em espírito. Buscai entender isso e sereis felizes. O interesse maior dos maiores da espiritualidade é, pois, a modificação do homem amparado no Evangelho. Mudança de comportamento é mudança de vibração. Devemos ascender à procura de algo mais elevado. Este, sabemos, constitui o anseio de todos os espíritos filhos de Deus. Esperamos que todos os que nos ouvem tomem essa atitude, que o bom cristão sempre abraça e que leva a sério. Que Jesus abençoe a todos. Quase todos choravam diante do espetáculo espiritual. Aquela visão os encheu de felicidade. Era para eles uma bênção de esperança, senão as portas se abrindo para a espiritualidade maior. Dali volitamos à procura de trabalho, pretendendo fazer o melhor. Entramos em uma residência cujo asseio e simplicidade nos agradava sobremodo, e um casal espiritual veio nos receber sorridente. Aquelas entidades nos abraçaram fraternalmente e beijaram as mãos do padre Galeno e Miramês. Ficamos à vontade na antessala, conversando animadamente, e o casal informou a Miramês que tudo estava normal, em preparo para a viagem consciente do dono da casa, mas que a mulher não poderia participar naquela noite, por estar contrariada em demasia, por comezinhos motivos de nenhuma profundidade. Celes, Fernando e Abílio já estavam verificando a casa e em seu derredor, fazendo a devida limpeza de ambiente para a harmonia da residência. Caena e Padre Galeno foram a uma grande chácara ao lado em busca de alguma coisa que não percebemos. Entramos para o quarto do casal com autorização dos guias da casa. Eles estavam dormindo, ele mais tranquilo que a mulher. Notávamos de vez em quando as esticadas que os nervos dão naqueles que ainda não aprenderam a controlar a fala diante de certas circunstâncias. Fomos logo observar com presteza os cordões fluídicos do casal que dormia. O da senhora estava desarmonioso, saltando mais que os próprios nervos físicos. Luminoso, mas com estrias escuras nos lados. Avançava para a direção do norte do país. O do homem, totalmente luminoso e vibrante, apontava para o sul do Brasil. Os corpos estavam juntos, porém os espíritos separados por lei de afinidade espiritual. Compreendi logo a justiça se fazendo, presente através das leis naturais. Notei o silêncio de Miramês e ele levou os olhos ao cordão de prata do homem, que vamos passar a chamar de 32. Este estremeceu um pouco e o nosso guia falou mentalmente, tomando o cordão de luz como microfone, nestes termos. Meu filho, volta ao teu corpo para sairmos juntos nessa madrugada, em nome daquele que é a vida. 32 acordou suavemente,
o ambiente sereno, olhou para a companheira que dormia um sono agitado. Observou o relógio, 4 horas da madrugada. Elevou o pensamento a Deus e orou com fervor, acomodando-se de novo na cama. Miramês falou com carinho aos seus sentimentos pelos fios encadeados da telepatia. Dorme, meu irmão, dorme novamente e vem para o nosso meio consciente. Devemos trabalhar com Jesus onde ele nos chamar a servir. Vem, vem. Nisto, o corpo astral de 32 foi se afrouxando e começando a dar sinal de saída. Seu duplo pairou acima do corpo físico, como se fosse um raio de luz que entra e sai da água, ou como se tira uma roupa, deixando-a pendurada num cabide. Com a ajuda do guia espiritual, ele foi subindo e ganhando a posição vertical no meio do quarto. Procurava alguém que não via, dizendo: Pareceu-me ouvir alguém me chamar. Ouvi mesmo, me chamaram. Reparou a sua consorte dormindo e pensou: coitada, ela hoje está nervosa. De uns tempos para cá, ela tem mudado muito o seu jeito de ser nessa casa. Pode ser o trabalho ou mesmo a idade. Que Deus a abençoe. Dirigiu-se a uma velha escrivaninha, sentando-se em uma cadeira no lugar em que sempre o fazia quando em corpo físico. Pôs as mãos no rosto, como frequentemente costumava fazer, e pediu a Deus pelas suas necessidades, mais ou menos assim: meu bom Deus, permite, Senhor, que eu não desconheça a verdade, que ela possa manifestar-se para mim como sendo a tua presença da forma que achares conveniente. Jesus, entrego-me a ti, esperando a tua vontade, não a minha, porque sabes mais do que eu o de que mais preciso nesta vida. Maria Santíssima, Mãe de Deus, tem piedade de nós, principalmente da minha esposa, dando a ela o conforto necessário para que compreenda os melhores caminhos a seguir. Não nos deixes cair em tentações. Amém.